O processo pode ser visto do ponto externo ou do ponto de vista interno. Externamente, o processo é procedimento, é um conjunto de atos, atos essenciais, atos não essenciais, que se sucedem até o seu final. Do ponto de vista interno, o processo é uma relação jurídica que ao mesmo tempo ela é uma só, ao mesmo tempo que ela é uma só, ingressando no interior dessa unidade, vai se verificar que existe uma série de relações jurídicas que vão ocorrendo em sucessão. Mas o que é uma relação jurídica? A relação jurídica pressupõe um fato jurídico, um ato jurídico que dá surgimento a ela. Ou seja, um fato previsto em lei, que faz nascer um direito. A relação jurídica ela possui um sujeito ativo, que detém um direito subjetivo, e outro sujeito passivo, o devedor, no caso, obrigado a uma determinada prestação. É um vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, o devedor. E o processo é uma relação jurídica complexa, progressiva. Pois bem, é uma relação jurídica que vincula a ação à jurisdição. Do lado da ação está o autor da ação e o réu. A ação do réu se chama exceção. Então, de um lado está a ação e do outro lado a jurisdição. Esses aqui com o direito à prestação jurisdicional, e esse outro aqui com o dever, poder de prestar a prestação jurisdicional. A ação compreende uma série de direitos e deveres derivados, esse direito de ação. O poder, o direito, dever dever de jurisdição compreende também uma série de subdireitos, subpoderes, subdeveres. Quando então se ingressa no interior desta relação jurídica unitária, vai se verificar que existe uma série de relações que acontecem no processo em sucessão, uma substituindo a outra. É uma sucessão de relações jurídicas. O fato jurídico que dá nascimento à relação jurídica é sempre a extinção de uma relação jurídica anterior. Se extingue uma relação jurídica anterior, isso é um fato jurídico que dá nascimento a uma nova relação jurídica. Se extingue essa relação jurídica, é um fato jurídico, para uma nova relação jurídica, que dá surgimento a uma nova relação jurídica. E é assim que caminha o processo. São relações jurídicas complexas, ou seja, o juiz e as partes ocupam simultaneamente as posições ativa e passiva. É muito comum nessas relações o direito constituir também um dever, e o dever constituir também um direito. Vamos ver como é que funcionam essas relações. A publicação de sentença é um fato jurídico que extingue o direito das partes ao pronunciamento judicial. E, ao mesmo tempo, dá direito a interpor recurso. A publicação de sentença é um fato jurídico, né, que extingue aquela relação em que as partes têm direito a um pronunciamento judicial e o juiz tem o dever de se pronunciar, né, através da sentença, e se extingue essa relação, né, no momento em que sai a sentença. E isso dá nascimento a um novo direito, que é o direito de interpor recurso. Uma vez interposto o recurso,
o recebimento do recurso o recebimento do recurso é um fato processual, ele, ao mesmo tempo que extingue o direito de interpor o recurso, ele faz nascer uma nova relação jurídica que vincula as partes aos magistrados do tribunal, as partes com o direito ao pronunciamento judicial e os juízes do tribunal, com o dever de julgar. Do ponto de vista interno, a nulidade é a falta, nulidade absoluta, ou invalidade, nulidade relativa, de uma relação jurídica essencial. Essa falta dessa relação faz com que o direito protegido nesta relação jurídica, esse direito não se realize. Esse direito, como todo direito, tinha por objetivo proteger um determinado interesse. A não proteção desse interesse, a violação desse interesse, é o prejuízo. Faltando o ato, faltando a relação jurídica essencial, nulidade absoluta, falta da denúncia, por exemplo. Invalidade da relação jurídica essencial, nulidade relativa, falta de assinatura na denúncia. Serve como exemplo. Aí embaixo está escrito YouTube, clica ali, em seguida se inscreve no meu canal, porque volta e meia eu faço algumas reuniões informais e sobre processo penal, daí eu posso lhe convidar. Muito obrigado.